Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos nesse mês de fevereiro refletindo a respeito da vida cristã vitoriosa. E durante esta semana estamos falando a respeito das dificuldades para entrarmos, nesta vida vitoriosa. E hoje nós vamos falar sobre as dificuldades a respeito da orientação, da direção de Deus para as nossas vidas. Se o nosso maior desejo realmente é ser útil nas mãos do Senhor e segui-lo para onde quer que Ele nos dirija, nós precisamos então depositar a nossa confiança para que Ele opere então a sua vontade e os seus propósitos para a nossa vida. Para isso, nós precisamos de algo muito importante, que é reconhecer a voz do bom pastor, para que assim possamos então fazer a sua vontade. Então, o primeiro passo, nós precisamos nos certificar de que realmente nós queremos obedecer o nosso Senhor em tudo. Para isso, nós não podemos duvidar da disposição do Senhor em tornar a sua vontade clara, conhecida a cada um de nós, e também a sua disposição em guiar-nos em caminhos certos. Existem muitas promessas bem claras, nesse sentido, na palavra de Deus. Por exemplo, nós temos João 10, versículos 3 e 4, que nos diz assim: Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzi-las para fora, todas as suas ovelhas vão adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. João 14, 26 nos assegura: o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Tiago 1,5 nos aconselha: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Assim, dessa forma, então, devemos crer que a orientação de Deus para nós é uma promessa. A nossa fé, então, deve procurar por ela e esperar por ela com paciência. Isso é necessário, porque em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, nós somos informados: peça, porém, com fé. Sem dúvida, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que levada e agitada pelo vento Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Até mesmo a orientação e a direção de Deus para as nossas vidas, ela é recebida pela fé. É preciso compreender também que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos e nem os caminhos de Deus são os caminhos humanos. Somente Ele conhece o fim das coisas desde o começo. E Ele pode então julgar quais serão os resultados de cada ação ou de qualquer ação. A orientação do mestre sempre será revelada pelo Espírito do Mestre. Vejamos agora, então, como a orientação de Deus chega até nós e como nós podemos, então, reconhecer a sua voz. Existem 4 maneiras pelas quais Deus fala conosco. Primeiro, ele fala pelas Escrituras. Esta é uma norma, é um teste. Para reconhecermos a voz de Deus, é preciso aplicar esse teste da concordância com as Escrituras. Se temos alguma sensação a respeito de uma situação, nós devemos verificar se ela está de acordo com as Escrituras, ou seja, em harmonia com a mente e a vontade de Deus, como encontrada, então, no Evangelho de Cristo.
qualquer coisa, emoção ou sentimento que se oponha a isso não pode ser santa, porque não se contradiz, porque Deus não se contradiz. Tem que haver uma harmonia entre as emoções, os sentimentos que estejam realmente de acordo com a palavra de Deus, ou seja, quem lidera e quem realmente sinaliza se é a vontade de Deus, não são os nossos sentimentos e nem as nossas emoções, mas sim a palavra de Deus. Há outras vozes que falam geralmente a alma humana, a voz do autoritarismo, né, do autoritário eu, que sempre procura ser ouvido, que sempre grita mais alto dentro de nós. Existem as vozes do mal, dos espíritos mentirosos e enganadores, que procuram armar ciladas para aqueles que caminham pela estrada da fé ou na sua vida espiritual, uma vida cristã vitoriosa. Sempre haverá a oposição de Satanás e também de seus espíritos mentirosos e enganadores. Outra coisa que nós precisamos usar, ou seja, o segundo teste, a qual as nossas ideias, pensamentos, sentimentos devem ser submetidos, é a do melhor julgamento, ou do senso comum, ou também do chamado discernimento. Sempre, ter o discernimento espiritual. Isso é que o Espírito Santo nos dá. Então, é tão verdade hoje quanto foi nos dias de Salomão, que ele escreveu o seguinte: quem tem discernimento obterá orientação. Então, ter discernimento espiritual a respeito das coisas também é muito importante para obter a orientação. E o seu ensino é ainda para nós hoje. Sabedoria é a coisa principal, adquire, pois a sabedoria, sim, com tudo que possui, adquire o conhecimento. Provérbios 4, 7. Então, o discernimento e a sabedoria também são importantes para termos um bom julgamento a respeito de alguma coisa. Deus falará conosco pela mente que Ele mesmo nos deu e não separado dela. Então, o terceiro teste, ao qual nossas ideias, nossas sensações e emoções devem ser submetidos, é das situações ordenadas por Deus. Se uma orientação ela vem de Deus, um caminho sempre se abrirá para ela. O Senhor nos prometeu isso quando disse lá em João 10:4, depois de conduzir para fora todas as ovelhas, ele vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Então aqui a palavra conduzir e seguir. Por quê? Porque o Senhor vai adiante, ou seja, vai à frente para abrir um caminho e devemos segui-lo no caminho que ele abriu. Nunca é sinal da direção divina o cristão exigir abrir o seu próprio caminho à força e sobre todas as coisas que se opõem. Se é o Senhor que nos orienta, Ele mesmo abrirá o caminho e todas as portas para nós. Não será necessário arrombá-las. Suas orientações são carroças de rodas redondas e nunca de rodas quadradas. O último teste, então, para sabermos se é Deus que está nos orientando, são as emoções. Elas também precisam ser testadas pelos sentimentos interiores. Se sentirmos um pare na mente ou no coração a respeito de alguma coisa, devemos esperar que esse aviso seja removido antes de agirmos. Devemos prestar atenção aos controles internos. O primeiro comando sempre salva a nossa vida. A promessa de Deus é que Ele operará em nós o querer e o realizar, seu bom propósito. Isso significa que Ele tomará posse da nossa vontade e a realizará para nós. Lembre-se da oração modelo,
que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Não se deve agir na dúvida. Relutar em aceitar a vontade de Deus é a raiz de muitas das nossas dificuldades. Então, para concluir, as regras para não termos dificuldades em ouvir a orientação e a voz do Senhor são essas. Devemos crer que Deus nos guiará. Devemos entregar a nossa vontade à orientação do Senhor. Devemos ouvir a voz de Deus e devemos esperar pela santa concordância. Quando tivermos certeza da orientação, devemos obedecer sem questionar. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. E lembre-se, as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz.